Você mesmo, velho, você mesmo. Tava vindo bem demais, pô. Mais de 60%, mais de 70% de aproveitamento. Toda rodada, toda rodada. E aí a primeira rodada sem a galera do Resenha de Boteco aqui, faço o vídeo sozinho, levei uma fé danada, velho, nos prognósticos, eu vou vomitar. E 10% de aproveitamento, menos de 10% de aproveitamento. Não sei, essa rodada sou eu sozinho de novo. Não sei se a galera vai confiar, se a galera vai conseguir acreditar nos meus prognósticos, no meu palpite. Errei quase tudo, pô. Errei quase tudo. Tá complicado, velho. Pô, a gente tenta fazer o melhor, mas os caras chegam dentro de campo e não representa, pô. Santos perde na Vila para o Atlético Goianiense, pô. Palmeiras perde no Palestra pro Curitiba, pô. Flamengo vai dentro de casa e empata com o Bragantino. Poxa, Atlético Mineiro vem baleando todo mundo aí, empata. Dentro de casa com o Fluminense. Pô, aí não dá, pô. Não... É o jeito de pedir desculpa pra galera. Fala, galera palpiteira, tudo em paz, tudo bem com vocês? Galera, que rodada catastrófica foi essa? Fomos muito mal, tô aqui para pedir desculpa para vocês, mas nosso intuito aqui é sempre acertar, gente. A gente traz os melhores prognósticos, as melhores possibilidades, mas futebol não é ciência exata. Nem sempre a gente vai ter bons resultados, mas acreditar nos bons prognósticos é longo prazo, ou seja, a gente vai acertar mais do que errar na maioria das vezes. Vão ter rodadas como essa rodada, essa 16ª rodada catastrófica, vão existir rodadas assim. Eu acho que a 7ª rodada nossa também foi muito ruim, mas de 16 a gente estourou, foi muito bem em 14 rodadas. Ou seja, o nosso percentual ainda continua altíssimo. Você pode confiar na gente, pode confiar em mim, apesar dessa choradeira que vocês viram aí. Pode confiar que aqui vocês têm os melhores prognósticos e tudo isso, gente, gratuitamente. Aqui não tem esse negócio do grupo pago, do grupo não. A gente traz os prognósticos de graça para você. Conteúdo 100% gratuito. E galera, mais uma vez eu tô aqui, não honrei os caras na última, sem a turma do Resenha de Boteco. O pessoal volta semana que vem com a gente, por enquanto eu sigo só, mas na rodada passada eu não honrei, foi muito baixo o aproveitamento, por isso eu tô vindo essa rodada aqui para vocês com sangue no olho, trazer prognósticos ainda melhores pra gente mitar na 17ª rodada do Brasileirão. Solta a corujinha! Galera, às 19 horas já começa com confronto de Atléticos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Galera, a gente está falando de um Atlético Goianiense surpreendente, que dentro do limitado time que tem, vem com excelentes resultados, mesmo sendo todo desmanchado. Perdeu o treinador, perdeu o Edson, volante fundamental para essa equipe, perdeu o Jorginho, talvez o melhor meia de criação que a equipe tinha naquele momento, perdeu seu centroavante que estava voando, Renato Kaiser. Imagine aí esse time com todos esses jogadores que perdeu, mesmo assim mantém uma sequência muito boa. Do outro lado, o Atlético Paranaense justamente o oposto, um Atlético Paranaense que se reforçou e não vem de bons resultados. Apesar de um jogo que eu acredito que o Atlético foi um pouco melhor que o Corinthians, um jogo equilibrado, um pouco melhor que o Corinthians, o Atlético tomou um gol no finalzinho com um jogador a mais em campo e o Corinthians ganhou lá fora, tá certo? Complicando ainda mais a vida do Atlético Paranaense. Quando a gente vem aqui para a tabela, a gente está falando do espetacular Atlético Goianiense, 9º colocado, que dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, ganhou os 2 últimos e empatou 2. Do outro lado, o Atlético Paranaense, 18º, zona de rebaixamento, que dos últimos 5 jogos perdeu 3, sendo que perdeu os 2 últimos, empatou 1 e ganhou apenas 1. Dito isto, galera, dentro do seu gramado, onde conhece, onde sabe jogar, vem uma sequência melhor contra um time que não está tão bem, eu creio em favoritismo do Atlético Goianiense. Em jogo que não seja fácil, jogo para 1-0, talvez 2-0, eu tô indo de Atlético Goianiense 2, Atlético Paranaense 0.
Seguindo, galera, às 19 horas, Curitiba e Santos. Galera, esse jogo vai ser um jogo bem complicado de se analisar. A gente está falando de um Curitiba ruim, que vem de um excelente resultado, ganhou de 3-1 do Palmeiras dentro do Palestra Itália. A gente está falando de um bom Santos, que vem de um péssimo resultado, perdeu para o Atlético Goianiense dentro de casa por 1-0. Gente, o Santos tinha seus desfalques, inclusive desfalques importantes, como Soteldo, Marinho, entre outros. E do outro lado, um Curitiba que pegou um Palmeiras desfalcado numa fase ruim, tanto que demitiu o treinador Luxemburgo. Então são dois jogos que a gente não pode ir só por esses jogos, a gente não pode ir só pelo retrospecto recente do último jogo. Então a gente vem para a tabela, a gente vê um Santos sexto colocado, que dos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas um, que foi esse para o Atlético Goianiense, onde estava totalmente desfalcado. Do outro lado, o Curitiba, 16º, saiu da zona, tá certo? Mas que dos últimos 5 jogos só ganhou esse do Palmeiras, tá certo? Empatou 2 e perdeu outros 2. Ou seja, o time do Santos é um time melhor. A gente está falando de um Curitiba que não faz gols. Ou seja, não vai ter esse padrão, negócio de 3 gols igual teve no jogo contra o Palmeiras. Aquilo foi um achado. E a gente está falando de um Santos que faz muito gol. Vai ser muito difícil acontecer o que aconteceu ali na fila do Santos não fazer gol. Mas, com a incerteza ainda se Marinho joga ou não, apesar da volta de Soteldo, o Santos sem Marinho não é o mesmo. O Marinho é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, ao lado de Thiago Galhardo, entre alguns outros poucos que estão fazendo a diferença no campeonato. Dito isto, eu creio um jogo equilibrado, mas vou acompanhar até o último minuto que eu possa alterar meu palpite no CP10 para poder colocar o placar. Eu estou indo nesse jogo de Curitiba 1, Santos 1, mas se Marinho jogar, eu vou nesse jogo de Curitiba 1, Santos 2. Até então não existe a confirmação se Marinho joga ou não. Vou ficar de olho, então passo essa dica para vocês. Fiquem de olho. Se Marinho jogar, Soteldo de um lado, Marinho do outro, o Curitiba não aguenta, o Santos vence o jogo. Beleza? Também, galera, às 19 horas, Fluminense e Ceará. Galera, esse Fluminense tá fantástico. Segurou o Atlético Mineiro lá em Minas e com uma jogada muito inteligente de Helma. Ele sabe da qualidade de Fred, ele sabe da qualidade de Nenê e ele estava precisando poupar os jogadores. Nada melhor do que você poupar suas 2 grandes estrelas em um jogo que exigia muita correria, porque Nenê e Fred já têm uma idade mais avançada, não corre igual a meninada, e a meninada que entrou deu conta total, beleza? Conseguindo de fato anular o Atlético Mineiro, que no segundo tempo conseguiu impor um pouco o seu jogo, mas que no primeiro tempo foi longe de ser aquele Atlético Mineiro que a gente está acostumado a ver. O Fluminense vem jogando de maneira muito boa. O Fluminense não é à toa que está em 5º lugar no campeonato, invicto nos últimos 6 jogos, sendo que segurou o grande líder Atlético Mineiro. Do outro lado, galera, um Ceará que não jogou agora nessa rodada, ou seja, um Ceará que vem descansado, mas que vem no retrospecto recente mais ou menos para ruim. Ganhou o último jogo, mas dos últimos 5 perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas esse, que foi o último jogo. É o jogo do 5º Fluminense contra o 13º Ceará. O Fluminense jogando em casa, com o Nenê descansado. Fred ainda não está jogando aquela bola que a gente sabe que ele pode jogar, mas Nenê está numa fase espetacular, vem descansado com uma meninada muito boa de bola do Fluminense. Acredito em jogo de favoritismo do Fluminense. Não é jogo para sobrar, mas é jogo para o Fluminense ganhar aqui de 1 ou 2-0, tá certo? Eu estou indo de Fluminense 2, Ceará 0. Às 21 horas, galera, fechando o sábado, um jogo bem complicado, tá certo, gente? Um jogo de tricolores que estão lá, era para estar brigando pelo topo, mas começou mal o campeonato, que foi o Grêmio. E o São Paulo, apesar de todas as críticas, está lá na zona da galera que está brigando pelo título, tá bom, gente? Eu tô falando de um São Paulo que vem de bons resultados, tá certo? Os últimos resultados. Tem a péssima eliminação na Libertadores, mas no Brasileiro vem de bons resultados. Empatou agora de 3-3 com Fortaleza pela Copa do Brasil. E Diniz, desde que aceitou diminuir um pouco o dinismo, ou seja, escalar um primeiro volante de verdade, que é Luan, o time voltou a ter resultados. Então eu acho que ele está começando a encontrar esse equilíbrio entre o estilo de jogo que ele quer implantar,
tá certo? Mas com a necessidade que o futebol brasileiro exige e que o elenco dele exige também. E isso trouxe uma evolução para o São Paulo, que ganhou o clássico com o Palmeiras, tá certo? Vem de bons resultados no Brasileirão. Eu estou falando de um São Paulo que é o 4º colocado, galera, invicto nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, ganhou 3, empatou 2, vem numa sequência muito boa, tá ali abaixo só dos 3 líderes, que tem 31 pontos, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Logo depois vem o São Paulo. Do outro lado, gente, um Grêmio que subiu legal, foi para a 11ª posição agora, 20 pontos, está a 6 pontos do São Paulo, ou seja, é confronto direto. Se o Grêmio ganhar, diminui essa vantagem. O Grêmio que tem como certo o retorno de Kahneman, sabe? A gente não sabe ainda se Jeromel vai jogar ou se vão dar uma descansada nele, mas se Jeromel jogar, é o retorno de uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do Brasil. E um Grêmio que vem de um bom resultado, ganhou do Botafogo lá no Sul por 3-1, mesmo com um jogador a menos. Quando o jogo estava 2-1 para o Grêmio, com um jogador a menos, o Grêmio fez o 3º gol. E uma fase espetacular de PP. Eu acredito em um jogo, gente, bastante equilibrado. Não consegui sair de cima do muro. Cheguei a colocar em alguns momentos 2-1 para o Grêmio. Cheguei a colocar 2-1 para o São Paulo. Fiquei tanto na dúvida devido aos últimos jogos dessa equipe. Creio que esse jogo vai ser tão equilibrado que, na dúvida, se ganha São Paulo, se ganha Grêmio, fui de empate. Estou indo de São Paulo 1, Grêmio 1. Galera, e o Domingão ele já abre com o clássico das nações, o clássico das 2 maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo, às 16 horas. Galera, o Corinthians ganhou, mas não convenceu. A gente já viu uma evolução, tá certo? O Corinthians que criou bem mais do que o que estava criando, mas que ainda criou pouco, tá certo? É lógico que o Atlético Paranaense é uma equipe que favoreceu isso, é uma equipe que também não está bem, mas o Corinthians a gente já viu um pouco mais de agressividade, um pouco mais de finalizações, tá certo? E mesmo com um jogador a menos, a gente viu aquela garra do Corinthians, tá certo? Bola dividida de Xavier, sobrou para... Esqueci o nome dele, coloca aqui a edição. Atacante do Corinthians, para Everaldo, que fez o gol, tá certo? E 1-0 Corinthians no finalzinho com um jogador a menos, no estilo da raça corintiana. Do outro lado, o Flamengo que vem na sequência física absurda. Não se enganem por esse 1-1 contra o Bragantino. O excelente Claudinho fez muita diferença. Para mim, um dos craques do Brasileirão. Infelizmente está numa equipe que não está merecendo ele, tá certo? Mas para mim, Claudinho vem fazendo um campeonato como Galhardo vem fazendo, como o Marinho vem fazendo. A diferença é que Galhardo e Marinho estão em equipes que estão tendo melhores resultados que o Bragantino. Porém, era jogo para o Flamengo ganhar tranquilamente. Mas galera, o Flamengo jogou sábado, jogou terça, jogou quinta. Os jogadores estão fisicamente bastante desgastados, tá certo? Creio que para esse jogo de domingo ganhou um pouco mais de descanso o Flamengo. Mesmo assim, eu creio que vem cansado. Por que eu estou falando isso para vocês? Favoritismo total do Flamengo, sem dúvida. O Corinthians pode ganhar? Pode ter empate? Pode. Mas o favoritismo é do Flamengo. É um dos líderes do campeonato. A diferença é só nos critérios de desempate. É um dos melhores times do país, sem dúvida. Do outro lado, um Corinthians que vem muito mal. Apesar dessa vitória, ainda não joga um bom futebol. Então o favoritismo é do Flamengo. Por que eu estou destacando esse cansaço para vocês, esse desgaste para vocês? Porque eu acho que não vai ser um jogo tão fácil como seria se o Flamengo tivesse 100%. Ou seja, creio em favoritismo do Flamengo sim, mas creio em jogo apertado, placar apertado, jogo duro. Galera, eu tô indo de Corinthians 0, Flamengo 1. Seguindo, galera, às 18h15, Internacional e Vasco da Gama. Galera, que jogo esse do Inter com o Sport, hein? 5-3, muito tempo assim que a gente não vê. Eu acho que desde Bahia e Flamengo um jogo com tantos gols. Jogo bem animado, Patrick fez 2 gols. E o Inter ainda poupou Galhardo, que acabou entrando no jogo, mas descansou um pouquinho. Ou seja, vem Galhardo com força total contra o Vasco. Olha a lei do ex aí, tá certo? Do outro lado, um Vasco que desligou. A gente está falando de um Vasco que vinha encantando o país com o ramonismo, de repente demitiu Ramon, agora contratou Ricardo Pinto. Vamos ver como é que vai ser isso, mas o treinador ainda não comandou o Vasco, não vai para o jogo contra o Internacional como comandante. Eu acredito em favoritismo
total do Internacional em um jogo tranquilo. Não creio em placar folgado, tá certo? Mas creio em um jogo tranquilo. Eu tô indo de Internacional 2, Vasco 0. Vamos só analisar o motivo disso? Eu gosto sempre de mostrar a tabelinha para vocês. Eu tô falando de um Inter, 31 pontos, líder do campeonato ao lado de Atlético Mineiro e Flamengo, que dos últimos 5 jogos ganhou os 3 últimos e empatou 2. Do outro lado, um Vasco que dos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou apenas 1. Ou seja, o favoritismo é do Internacional. Inter 2, Vasco 0. Seguindo, gente, às 20h30, Bragantino e Sport. Galera, a gente já viu um Bragantino, lógico que a gente sabe do cansaço do Flamengo, mas apresentando um bom futebol contra o Flamengo. É um Bragantino que eu repito para vocês, ofensivamente é um time muito bom. Claudinho joga muita bola, além de outras peças muito boas que tem na parte ofensiva, mas um time que sofre bastante na parte defensiva, tá certo? Do outro lado, um Sport que parece que acabou fez sua gordurinha ali, mas vai voltar para sua briga por rebaixamento, para fugir do rebaixamento já já. O Sport, que chegou a ser quinto no Brasileirão, já está em 10º. Dos últimos 3 jogos, perdeu os 3, vem na sequência muito ruim. O Bragantino, dos últimos 3, perdeu 2 e teve esse empate contra o Flamengo. Está na 19ª colocação, bem abaixo. Mas, gente, se existe um jogo para o Bragantino vencer, o jogo é esse, contra o Sport. Eu acho, no papel, o time do Bragantino melhor, apesar do Sport estar melhor no campeonato. Creio em um jogo equilibrado, mas não leve vantagem do Bragantino. Tem que prestar muita atenção, gente, porque a tabela diz outra coisa. Ou seja, se você está indo de favoritismo do Sport, de empate, você não está errado. É um jogo bem equilibrado. Em jogo equilibrado existem essas diferentes leituras. Mas eu estou vendo um Sport que está jogando muito na bola aérea, um Sport que não está criando. Do outro lado, eu tenho visto um Bragantino que, apesar de sofrer muito na parte defensiva, é um time que sabe trabalhar a bola ofensivamente, põe a bola no chão, cria boas situações de gol. Em virtude disso, eu vejo um leve favoritismo do Bragantino. Eu estou indo de vitória do Bragantino, eu estou indo de Bragantino 2, Sport 1. Seguindo, galera, Fortaleza e Palmeiras. Gente, o Palmeiras vem de 3 derrotas seguidas, retrospecto recente, péssimo, vem com a mudança de treinador agora, mas vai ter o retorno de várias peças para esse jogo. A nível de papel, de time, de nomes, o time do Palmeiras ele é muito melhor que o time de Fortaleza. A nível de futebol e saber o que faz, o Fortaleza está muito melhor do que o Palmeiras, tá certo? É um time que ganhou do Atlético Mineiro dentro de casa, é um time que vem com resultados bem interessantes. Vamos para a tabela, a gente está falando de um Palmeiras 7º colocado, um Fortaleza 8º. Com essa diferença técnica que eu acho que tem o elenco do Palmeiras, essa diferença era para ser bem maior. Os dois estão, o Palmeiras com 22 pontos, o Fortaleza com 21. A diferença é que dos últimos 5 jogos, o Fortaleza não perdeu nenhum. O Palmeiras dos últimos 5 perdeu os 3 últimos. Ou seja, é um Fortaleza duro de ser batido. Mas uma análise bem interessante que a gente tem que fazer desse jogo são 2 dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou 7 partidas, Fortaleza empatou 6 partidas. A gente está falando de 2 ataques que não têm feito muito gols. O ataque do Palmeiras fez 19 e do Fortaleza fez 14. A gente está falando de uma das melhores defesas do campeonato, que é o Fortaleza. E a gente está falando de um Palmeiras que joga de um jeito que não dá ao que o Fortaleza mais gosta, que é o contra-ataque. O Palmeiras tem jogado de uma maneira mais defensiva. Pensando isto, tá certo? Se o Palmeiras não tiver uma postura ofensiva no jogo, eu creio em um jogo feio, eu creio em um jogo que os dois times vão priorizar não tomar gols, até porque o Palmeiras está necessitando pontuar, o Fortaleza sabe que o elenco do Palmeiras é bom. Eu creio em jogo morno, eu creio em jogo sem gols, eu estou indo de Fortaleza 0, Palmeiras 0. E aí, galera, segunda-feira, abrindo a segundona, Bahia e Atlético Mineiro. Gente, o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense sim, mas a gente viu um segundo tempo muito bom do Atlético, partindo para cima, criando chances de gol, amassando como a gente costuma ver. Mas não deu conta de fazer gol no Fluminense e teve um primeiro tempo abaixo do esperado. Do outro lado, gente, um Bahia
Vamos para a tabela, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui. Bahia 17º colocado na zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos perdeu 4. Segurar o líder Atlético Mineiro, que mesmo com um jogo a menos é o líder do campeonato, tá certo? Tem um aproveitamento de 68,9%, vai ser muito complicado para o Bahia. O que é que o Bahia pode se aproveitar disso? O Bahia tem um time que tem pontas velozes, então se o Bahia souber encaixar o contra-ataque, possa ser que surpreenda. Mas eu não tenho que trabalhar com possibilidades não reais. A gente tem que vir para a tabela. É o primeiro colocado líder que costuma amassar, partir para cima, contra o 17º Bahia, zona de rebaixamento, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Por isso, galera, acredito sim em vitória do Atlético Mineiro, acredito em vitória tranquila do Atlético Mineiro. Me desculpe a galera da minha Bahia, a galera tricolor, amo o Bahia de paixão, quero que o Bahia saia dessa, mas se tem um jogo difícil para o Bahia vencer, é esse contra o Atlético Mineiro. Por isso eu estou indo de Bahia 0, Atlético Mineiro 2. E finalizando a rodada, galera, Botafogo e Goiás. Gente, esse time do Goiás fez até algumas contratações agora, contratações que não me agradaram, Fernandão, Ariel Cabral, tá certo? Não são contratações que chegam para tirar o time da situação que está. O Goiás que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, gente. Dos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 4. Vem muito mal lá embaixo, mas a gente tem visto um Goiás aguerrido. No jogo contra o Flamengo mesmo, o Flamengo ganhou no finalzinho, o Goiás fez gol, deu trabalho no jogo, marcou, correu, mas tecnicamente o time é muito fraco, tá certo? Do outro lado, um Botafogo que vinha de uma sequência boa, tá certo? Uma sequência invicta de 2 empates e 2 vitórias, e perdeu pro Grêmio lá, e perdeu pro Grêmio sem ver a cor da bola. O Grêmio ganhou com folgas e mesmo com o jogador expulso, o Grêmio conseguiu fazer mais um. O Botafogo ficou meio perdido. Essa escalação do Botafogo com 2 centroavantes jovens, leves, ela exige muito do meio campo criar, abrir jogadas pelas pontas para a molecada receber a bola. Se depender muito de Babi e Raul para poder ajudar na criação dessas jogadas, não é a deles. A deles é receber a bola da área para marcar gols. Então, o técnico Bruno Lazzaroni tem que ajeitar isso aí. E eu creio muito nesse treinador, eu creio muito nesse time do Botafogo. Eu acredito que é um time que vai brigar ali pelo G10 do Campeonato Brasileiro, vai ficar ali entre os 10 primeiros, vai sair dessa zona de desconforto. Mas que é um time que tem peças jovens, que precisam encaixar com as peças mais velhas e que precisa criar um padrão de jogo que ainda não tem, tá certo? Acredito em jogo duro, duríssimo. Acredito em um jogo bom para empate, tá certo? Mas vejo o Botafogo um pouco melhor, vejo o Botafogo jogando em casa, precisando vencer. Eu tô indo de Botafogo 2, Goiás 1. É isso aí, galera. Fechamos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez sem a turma do Resenha de Boteco. Quero mandar um abração aí para todos eles. Voltem logo, galera. E que agora, de verdade, eu faça as honras aqui, eu consiga dar bons palpites, a gente volte para aquele nível legal que a gente estava, beleza? E vamos apagar essa 16ª rodada que passou. E lembrando, galera, você que curte bolão, que curte palpite, vem jogar com a gente o CP10, o Clube do Palpite. É o melhor fantasy game de futebol estilo bolão. Quer saber uma de nossas premiações? Ó, galera, esse lindo troféu VIP aqui vai ser para o grande campeão nacional. O cara vai ganhar esse troféu, vai ganhar uma camisa do CP10, vai ganhar um boné do CP10, vai ganhar um Fiat Mobi 0 km. E aí, você vai ficar de fora de prêmios como esse, mas aí você pode falar, poxa, Caio, mas aí eu não acumulei pontos no primeiro turno, não dá mais para brigar pelo carro. De fato, é complicado, você tem que imitar muito para ganhar um carro. Mas olha que troféuzão lindo é esse aqui, ó. Campeão VIP segundo turno. Galera, já tá vindo o segundo turno aí. Baixa o app do CP10, tá certo? Vem jogar com a gente. O campeão do segundo turno vai ganhar esse lindo troféu, vai ganhar um boné CP10 e vai levar para casa uma moto 0 km. O vice-campeão do segundo turno tá aqui, galera. Vai levar esse lindo troféu, vai levar um boné do CP10 e vai levar para casa um iPhone 11. Além disso, gente, tem mais de 3 mil reais todas as rodadas. O campeão de toda a rodada leva 2 mil reais para casa. Gente, é prêmio que não acaba mais em um dos melhores fantasy games de futebol do país. Onde, gente, seu investimento máximo no VIP,
vai ser de 5 a 10 reais por rodada, no máximo. Acesse, ó, o site está aqui, ó, www.clubedopalpite.net, ou baixe o nosso app e venha fazer parte da maior família de palpiteiros do país. E aí, vai cravar?